Boa noite. Estamos começando a nossa live mais uma vez no Cantinho da Felicidade, onde eu tenho o prazer de receber muitos convidados, e esses convidados vão nos ajudar a refletir sobre o conceito felicidade. E eu sou a professora Dirce, e esse Cantinho da Felicidade foi criado a partir da questão filosófica. Então é por isso que a gente sempre pensa a questão a partir de perguntas, para a gente poder chegar até a raiz do que nós estamos buscando. Assim sendo, então, nós temos que pensar a felicidade a partir de como nós vemos essa felicidade. Ela é um valor, assim como nós temos, por exemplo, a justiça, nós temos, por exemplo, a caridade, nós temos, por exemplo, coisas que nós damos valor. E porque nós damos valor, nós aplicamos em nossa vida. Então, nesse sentido, espera aí que a minha convidada está chegando. Então, eu vou aqui. Não estou conseguindo colocar ela aqui dentro. Aqui, achei. Marluce. Daqui a pouquinho a nossa convidada chega, tá? Então, vamos lá. Continuando, então, aqui como é um canal de filosofia, então a gente está sempre aí buscando. Boa noite, Marluce. Boa noite! Muito Oi. obrigada! Felicidade Obrigada, encontrar minha você querida. aqui. Obrigada, Muito gratidão, minha feliz querida, gratidão. pelo seu convite. De nada. Eu que estou muito honrada de te receber. Estão Eu me estou aqui, ouvindo bem? estou ouvindo bem. E aí, vocês É. também, pessoal, vê se vocês estão conseguindo ouvir bem, aí coloca ok pra gente aí, tá bom? Então, eu estou fazendo uma pequena introdução, tá bom, Marluce? Tá ótimo, estou aguardando. Então, aí como nós estamos no canal de filosofia e a gente está pensando na questão da felicidade, o que é a felicidade, né? Além de ser um valor, um conceito que nós usamos, será que ele é aplicável? Será que realmente existe? Será que ele não existe? E a gente tem que pensar o seguinte: nós somos muitos. E apesar de nós termos algumas semelhanças, nós somos muito diferentes na questão de valores, na questão também do que a gente deseja, dos caminhos que a gente quer seguir. Então, na verdade, apesar de nós termos essa questão da semelhança, nós somos muito diferentes e nós seguimos caminhos diferentes, nós Calma, vou seguimos só para cá. projetos diferentes. E é tão interessante porque nós temos a dimensão do eu, que é aquilo que nós construímos, tá? O nosso eu, quando eu olho para mim e percebo que eu sou um ser. Obrigada. E esse ser, ele assim como ele constrói uma casa fora dele, ele constrói uma casa dentro dele. O que é essa casa? Os seus princípios, os seus valores, o que ele acha que é certo, que é errado, as suas experiências, os seus projetos. Então, o eu, quando ele constrói essa casa, ele também constrói o caminho que ele faz. E ele tem um caminho para a felicidade. E é isso que eu nomeio o mundo da felicidade, né? Cada um de nós, né, Marluce, Isso. constrói um mundo de felicidade para si, né? Só que, gente, pensem, o mundo que nós construímos dentro de nós, assim como nós construímos fora, às vezes a gente tem que dar uma arrumada nessa casa, né? Tem que pintar, né, Marlúcia? Às vezes quebra uma Isso. coisa, quebra outra. Eu estou Então, compartilhando aqui já né, para a gente tem que convidar restaurar as pessoas. Só um isso. instantinho. Então, a nossa casa dentro de nós também precisa de restauração, muitas vezes. E às vezes a gente precisa parar, entender as emoções que nós sentimos, por que nós sentimos, o sentimento, ressignificar isso através do nosso pensamento, do autoconhecimento da nossa Isso. racionalidade. Então, a partir daí, a gente tem o nosso mundinho da felicidade. E esse cantinho da felicidade aqui vai ajudar você a olhar para o seu mundo aí da felicidade, para o mundo que você criou dentro de você,
e ver se ele está te levando à felicidade, se você não precisa ressignificar algumas coisas que você tem aí dentro, arrumar. Então, isso vai levar à sua felicidade. Vai melhorar ou não? E como Com nós somos certeza. muitos, tem muitos caminhos, né, Marluce? Muitos Isso. caminhos. É. Por isso que eu estou recebendo os convidados. Cada um está falando da sua experiência da felicidade. Alguns trazem estudos, alguns trazem experiência de vida, alguns trazem a sua especialidade, mas cada um vai falar de um jeito sobre a felicidade. E hoje eu tenho a honra de estar aqui Amo comigo a todo mundo. Marluce, né? Que Muito é obrigada. uma cozinheira de mão cheia, e que ela sabe o que ela falou para mim. Ela falou que ela descobriu a felicidade. Então, a nossa perguntinha de Descobri o código da hoje, felicidade. a nossa perguntinha de hoje, que a gente vai responder até o final da live, é possível descobrir a felicidade? É a É, Marluce que vai, a Marluce que vai contar isso para a gente. Seja bem-vinda, minha querida. Muito muito prazer ter obrigada. você aqui. Boa noite. Estou vendo Então, aqui que a Sandra Paula está aqui também. Nossa, nós temos muitos convidados. Que felicidade encontrar todos vocês nós aqui. Já temos. comecei com felicidade. Então, Tem a bastante gente. felicidade, ela é como quando você se descobre que fez muitas coisas que você percebeu que não eram condizentes com o Filho de Deus. Então, antes, quando eu fazia e que eu percebia que era errado, eu tinha vergonha. Mas eu não me ajeitava. Adianta ter vergonha e não se ajeitar? Não tem, não adianta. Então é necessário um mergulho profundo dentro de você e se encontrar com o Criador de tudo que é. Aí você tem a oportunidade de estar presente, Deus bem presente dentro de você. E você dizer, ele perdoou todos os meus, que as pessoas chamam de pecado, né? Mas na realidade são aprimoramentos. Para Deus não existe pecado. Deus deixou o livre-arbítrio. Se ele deixou o livre-arbítrio, as escolhas são nossas. Nós é que devemos buscar nos aprimorar. Por quê? Porque Deus não criou o pecado. Quem disse que Deus criou as coisas erradas? Quem criou fomos nós. Nós é que, em busca de nos descobrirmos, né? Fomos atrás de aventuras, atrás de procedimentos, às vezes não condizentes com a vontade de Deus, mas que Ele nos deu esse livre-arbítrio para nós nos descobrirmos. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu vivi diversas profissões. Hoje eu sou costureira, mas deixa eu contar para vocês. Eu acho que aqui já tem pessoas que já sabem um pouco da minha história, né? Eu já fui vendedora de tapioca. Eu já vendi reciclado. Sempre com esse sorriso, né? Claro que eu tinha os momentos de birra, de mágoa, de ódios, de ressentimentos. Eu tive tudo isso. E ainda vivo me policiando para que isso não ocorra mais. Mas, diante das dificuldades, nós buscamos a oportunidade até de enganar o outro. Até mesmo isso pode acontecer qualquer um. Nós somos seres humanos aqui nessa terra, buscando encontrar a nossa espiritualidade, que é o nosso eu mais puro, mais verdadeiro que já existe. Só quando não compreendemos isso é que passamos a fazer as coisas erradas. Então, foi justamente isso que veio acontecendo com a minha vida. Mágoas, ódios contra os pais. E desde já eu já digo logo, a receita para ser feliz é amor aos pais. Porque foi justamente a minha situação de desde o nascimento, eu, quando com a idade um pouquinho mais de 6, 7 anos, eu ouvi dizer que eu tinha sido rejeitada. Então, de alguma forma, papai e mamãe não estavam felizes com aquela situação e houve essa situação em que eu me senti rejeitada. E eu passei a me sentir o patinho feio da família. Apesar de que essas coisas no Ceará, tipo, você nasceu do lata do lixo, isso é coisa de irmãos que gostam de botar você, né? Mas sem Sim. nenhuma maldade, é simplesmente só que a gente não está preparada, né? Então, quando a gente vai crescendo e vai se magoando e cada vez mais se queima com isso, com aquilo, com aquelas coisas que só vão trazer você
para desgraça. Não lhe levam para canto nenhum, a não ser para isso. Mas, dentro de tudo isso, vai chegar um momento que é como um carro em que o seu corpo é como se fosse um carro, um veículo. E ele veio para esse aprimoramento, né? Então, começa que a gente não sabe dirigir nada. A gente sai aí desgovernado, batendo em poste, quebrando a cara, emendando. E quando a gente chega lá na frente e que vê que não tem mais saída, acabou a estrada, e aí você diz, e agora? Eu vou fazer o que é da vida? Aí você tem que mergulhar aqui dentro. Aí você diz, existe um caminho. E esse caminho, eu sei que eu demorei a buscar. Apesar de eu ter estudado quase 30 anos dentro de uma filosofia maravilhosa, que já estava tudo pronto, e é tudo que eu aprendi lá é o que eu aprendi dentro da física quântica, mas que eu só vim despertar mais ainda depois que eu entendi a liberdade. Porque é com a liberdade, não que a Seixonue, que foi a filosofia qual eu estudei e quase me tornei uma preletora, não que ela me prenda, mas eu que me aprisionava, porque era dentro dessa casinha que existia a prisão. E essa Sim, prisão essa só vai prisão. acontecer de você se libertar dela quando você tomar a decisão. E nesse poder, que é Deus em ação, é que você, depois que descobre, você não quer mais parar. Porque você encontrou o seu propósito. E eu encontrei o meu propósito. Mas deixa eu dizer, eu também fui, dentro desse processo todo, eu vendi tapioca, vendi cata, né, um momento de necessidade muito grande, e também eu cheguei a ser palhacinha de festa. E Nossa, foi também uma que legal! Então é, você levava alegria para as pessoas, né? é, Alegria para as eu pessoas. levava muita Isso é muito alegria. bom. E eu passava de 2 horas Muito. numa festinha, vestida de palhaça, era palhacinha lelé, e era a coisa que me deixava mais leve. Eu acho que é porque a coisa principal da vida Isso, travou. Está me ouvindo, Marluce? Travou. Pronto. Está me ouvindo? É que deu uma travadinha. Ai, que pena. Que pena, gente. Acho que travou a internet da Marluz. Estava tão gostoso ouvir ela falar. Que história, né? Eu tenho certeza que ela vai continuar contando muito ainda. Veja, ela participou de formação de física quântica, ela participou de Seychenoye, e ela percebe que muitas vezes dentro dela, ela saiu, a Marluce saiu. Então vamos comentar um pouquinho, vou ver se a tela entrar novamente, né? É uma pena, porque estava tão gostoso, né, gente? É tão bom ouvir a história das pessoas, né? E a história das pessoas, elas podem ser inspiradoras para nós. É o que eu falo. Muitas vezes nós vivemos nesse mundo tumultuado, principalmente nesse mundo de hoje, né? Em que nós não saímos de casa, que nem nesse momento, por exemplo. Nós não saímos de casa, mas parece que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que a gente esquece de olhar para nós mesmos daquilo que nós formamos de nós mesmos, né? Então, às vezes a gente fica em lamúrias, reclamando, e a gente não sabe que a gente precisa olhar para nós e ver o que está acontecendo dentro de nós para que a gente tenha tantas reclamações. Então, por isso que muitas vezes a felicidade ela fica um pouco mais longe de nós, né? Porque, por exemplo, a felicidade como a eudaimonia, né? Do grego, por exemplo, né? Que é o termo que Aristóteles usava. Então, ele dizia, né? A eudaimonia significa aquele, né? Aquilo que é divino mandado pelos deuses, é um estado mandado pelos deuses. Então, assim, a felicidade foi criada como um conceito, um valor tão importante, que é aquele momento em que você se reconecta com algo que te deixa com muita satisfação. Né? Mas também a gente não dá para a gente pensar também a felicidade
como algo como a eternidade, como algo que é uma utopia, algo que não dá para a gente acessar. Né? Se a gente pensar ela como a eudaimonia, que é esse divino trazido pelos deuses, então a gente pode acessar sim, porque está aqui. A gente pode acessar, né? Só que como nós vamos acessar, né? Então, alguns dizem que é a questão de energia, que nela citou a física quântica, né? Que é a questão das células, que a gente sente essa energia, e nós vamos receber uma convidada também, que é a Letícia, que vai falar mais um pouco sobre a energia quântica, né? E essa questão das nossas frequências, né? A frequência, dependendo da frequência que nós estamos, nós entramos em certos patamares, né? Ou de maior satisfação, ou de menor satisfação. Mas pensando na felicidade, por exemplo, como algo que eu atinjo através da frequência, ou pensando na felicidade, aquilo que eu construo, né? Então, vindo um pouquinho menos, pensando em menos energia, pensando um pouco mais na racionalidade, por exemplo, a gente pode pensar na felicidade como algo que eu construo. Né? A nossa vida, ela não veio pronta. Nós não nascemos prontos, ao contrário, né? Nós nascemos aí e vamos aprendendo a todo momento, a gente vai se adaptando. E será que a felicidade não é essa que a gente vai construindo junto com a nossa existência? Né? A gente projeta a nossa vida. E às vezes a gente esquece que o projetar tem que ter um objetivo. Não um objetivo final, mas um objetivo pelo menos como um norte. E esse norte, ele pode ser acessado na medida em que a gente pode programar isso, né? E conforme a gente vai progredindo, a gente pode ir tendo prosperidade, pode ter tendo felicidade. E sabe que às vezes a gente coloca uns certos objetivos na vida e que a gente fica olhando para aquele objetivo. É bom, mas nós esquecemos de agradecer o trajeto, né? Então, aí eu tenho um projeto, né? Eu sou uma professora, é claro, e a gente faz muitos projetos. Agora, então, nesse momento, gente, o que tem mais é projeto. Né? Por quê? Porque nós estamos aí nesse período de pandemia, nós, os professores, nós estamos o tempo todo ressignificando, sabe, as nossas práticas, informação, ressignificando. E como que nós vamos chamar o aluno? O aluno está evadindo, o aluno não consegue se organizar e fazer as atividades. A gente tem que fazer busca ativa, a gente liga para aluno, e todo esse processo. Então, tem muito projeto, sabe? Você fazer o projeto para que o aluno ele se sinta dentro da escola sem estar na escola. Que, na verdade, né, gente, nós estamos construindo um mundo virtual. Olha, no começo eu falei, existe a casa que nós construímos materialmente, e existe a casa do eu que nós construímos aqui dentro. E agora, gente, o que é fascinante, nós estamos construindo uma casa virtual. Pensa! Gente, pensa que nós estamos construindo uma casa virtual, né? Então, quer dizer, quando eu falo que a gente tem que, às vezes, trazer o aluno, né, tirar o aluno e colocar o aluno dentro dessa escola, que é uma escola virtual, é o projeto. Ai, a Marluce voltou. Peraí, gente. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Ai, vocês estão vendo? Vocês tiveram que me aguentar falando, né, gente? A Marluce não. Poxa Ah, vida, mas tu me voltei! abandonou, meu. Eu tô aqui, Voltei! ó. Eles estão cansados. Eles estão cansados de me ouvir já. Ah, mas Eles estão desculpa, cansados de me a live ouvir. caiu, eu não pude fazer Ah, eu nada, então eu fui buscar a entendi. oportunidade. Olha, eu estava falando agora, Marluce, né? Eu Ah, fui boa, né? falando. E eu estava falando né? Aí a gente já vai pegar um pouquinho aí da sua sabedoria. Olha, Tá certo. eu estava falando mesmo, Gente, né, da desculpa, mas questão do tem coisas que a gente projeto, que não está dentro do propósito da gente, não né? está, A situação. não tá, né? Não está dentro da nossa governabilidade, né? Não Isso, dá é. para a gente Mas decidir. está dentro Então, da o que nossa acontece? expertise. Dentro da nossa expertise. Exatamente. A minha internet Expertise. falhou, mas eu tenho a do celular, então vamos para a do Ai, tá celular. vendo? Plano B. A gente tem que É, sempre ter o B, o C, o D, né? E aí é, entra a questão do projeto que eu estava falando, né?
que o projeto ele não nasce pronto, assim como nós não nascemos prontos. Então, a nossa vida, ela é um projeto. Então, a gente vai se jogando, a gente vai fazendo projeto, objetivo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E, às vezes, esse motivo pelo qual não deu certo faz com que você ressignifique de um jeito que vai conseguir uma coisa muito melhor do que aquela que você tinha projetado antes. A gente precisa olhar mais para aquilo que acontece dentro de nós, ao nosso Não redor, desistir. para ver o que de bom a gente pode tirar de tudo aquilo, né? Vou E aí convidar eu o estava pessoal de falando para novo, ele, ver se vem todo mundo. olha, vamos ver se o pessoal não desanimou de Não, me ninguém ver. desanimou de nada. Todo Não, mundo vem aqui já já. não. 10 pessoas Não é, entraram lá, estão as falando para mim pessoas, aqui. as pessoas precisam sempre que vê algo que não deu certo, analisar o que é que eu estou perdendo e o que é que eu estou ganhando. O que eu estou Sim, ganhando vai beneficiar ao maior número de pessoas ou vai beneficiar só a mim? Então, se isso for para beneficiar só a mim, esse plano não é de Deus. Porque o plano de Deus é para ajudar o maior número possível de pessoas. Então, é dessa forma. Rafinha voltou. Muito boa noite, Rafaela, minha filha. Amiga linda, sua Giz filha? também. Que Maria legal! Joana, minha irmã, também. Olha que delícia de encontrá-los Olha aqui. só! Família chegando, estou Legal. muito feliz de estar com vocês. Então, voltando, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente mete o pé na jaca mesmo, né? E pensa que está É, fazendo as coisas certas, que está agindo certo. Aliás, às vezes nem analisa e sai aí atropelando todo mundo, sai aí de cara amarrada, de calundum, como diz aqui no Ceará, né? E não percebe que a gente está fazendo tudo errado. E ao compreender que a gente está fazendo a coisa errada, é quando a gente desperta. Quando desperta para a verdade de que nós não vivemos sozinhos nesse mundo. E que o outro e eu somos uma só vida. Quando a gente entende isso, que se eu fizer para outro, eu estou fazendo é para mim, aí é que o bicho pega. Porque nunca mais a gente tem condição de fazer as coisas sem pensar desse jeito. Muitas vezes a gente busca a felicidade atropelando a vida dos outros. E eu fiz muito isso. E não é diferente com outras pessoas. Eu não sou pior nem melhor do que ninguém. Nós estamos aqui no aprendizado. Cada um tem a sua parcela. Agora, a responsabilidade de cada um é que é com ele. Quando eu e- queria, como se diz, obrigar minhas filhas a fazer do meu jeito, eu nem estava fazendo o correto, e ainda queria que ela fizesse certo, né? o Como que seu eu jeito. poderia dar um exemplo se eu não tinha nada de correto para passar para ela? Então, ao compreender isso e ao mudar as minhas atitudes, é que as coisas estão se encaminhando de um jeito em que está melhorando para o meu lado, está melhorando para o lado da minha filha e para as pessoas à minha volta. E como você falou, né? Eu sou uma costureira de mão cheia, né? Você, você comentou, eu fico muito feliz. E realmente, quando a gente começa a andar na linha, né? Mas sem o trem, né? Sem o trem tá na frente. Então, quando a gente começa a andar na linha, aí as coisas boas, elas vêm acontecendo. Vêm com Elas começam muita a acontecer. dificuldade, mas essas dificuldades, elas são para que nos testar. Se você tem realmente a capacidade de aguentar firme e segurar essa direção e levar à frente a sua vida sem fazer mais nada errado. Assim, a gente busca o melhor, mas de forma que agregue valor às outras pessoas. Então, um dos motivos que me veio a buscar o estudo de palestrante foi justamente por eu sentir na alma a necessidade de expressar o que eu vivi e trazendo como uma lição para outras pessoas que a gente tem ainda a oportunidade de mudar tudo na nossa vida. Em qualquer idade, a gente pode fazer isso. A gente pode ficar mais jovem, pode Isso. ficar mais bonita, pode sim ficar mais feliz.
não tem essa de porque eu tenho 63 anos, eu não posso mudar de profissão, eu não posso arrumar um casamento, só que esse não é meu propósito. Quer calma, família, que eu não vou mais trazer papai para ninguém. O meu propósito mesmo é ser feliz e levar a felicidade às pessoas. Então, por isso que estou estudando muito, né? Eu passo, às vezes, até 1 da madrugada, 2, e eu sou uma costureira. E agora está surgindo uma grande oportunidade que a minha confecção está bombando, graças a Deus, porque quando a gente faz o bem, a gente também recebe o bem, né? Então, antes eu estava falando sobre de quando eu vivia fazendo brincadeiras de palhacinha, né? Na Isso, a gente realidade, estava falando disso. Você é, levava alegria para as pessoas, isso. é, Isso. mas essa palhacinha, ela nasceu, foi de uma mágoa, né? Essa Hum, situação. Não que eu tenha mais mágoa, eu conto como uma reflexão em que quando nós partimos do momento de um sofrimento, isso não quer dizer que a gente recebeu o pior dos nossos pais. Isso quer dizer que ele abriu uma porta para a gente acordar, né? Às vezes a gente fica achando que eles nos humilharam, ou outras pessoas, não interessa se foi papai ou mamãe, mas principalmente essa necessidade de curar os sentimentos entre os nossos pais, as situações que nós vivemos no passado, é que fazem com que a nossa vida prospere. É dito que os pais, eles representam a prosperidade. Então, nesse processo, para me limpar esse campo de ressentimentos, de mágoas, eu recebi sim, técnicas dos estudos onde eu passei parte da minha vida, que foi dentro da Session Way. Então, tem uma tá. técnica que eles ensinam, a técnica de gratidão aos pais, e que a gente passa o dia todinho, durante a vida toda. E ainda hoje eu faço essa técnica, né? Obrigado, papai, obrigado, mamãe. Obrigado, papai, obrigado, mamãe. Essa foi uma É das como se técnicas, fosse um mantra. É é um como se fosse mantra, um mantra. porque Interessante. é muita coisa registrada no inconsciente, né? E aquilo ali fica É, reverberando, reverberando, e é o Tico e o Teco, né, aqui brigando, né? Mas ele fez isso, mas você fez isso, e aí você não entendi. consegue Um alinhar a sua desequilíbrio, vida. né? O desequilíbrio emocional e das atitudes também. A própria revolta faz com que a gente queira destruir o próprio corpo. Eu ainda tentei 2 vezes suicídio na minha vida, mas graças a Deus eu fui salva e não aconteceu nada, né? Mas graças a Deus foi uma grande lição, porque no momento Deixa em eu te que eu perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, né, que descobriu que tinha mágoas, etc, né? Quando você, por isso que a gente tem que se autoconhecer, né, Marluce? Quando é, você percebeu que existia essa mágoa e que você teria que dar um jeito de melhorar isso. Quando você percebeu isso porque você foi estudar isso ou você se autoanalisou e percebeu que essas mágoas estavam te fazendo mal? Conta para mim, essas como foi esse essas processo? mágoas, nós temos essa condição de compreender que estão guardadas. É como uma caixinha que Certo. está guardada. E como se a gente quisesse jogar fora e não consegue. Vai E sempre deixa lá voltando. na lixeira. E não Vai consegue sempre. esvaziar a lixeira. Não consegue. Entende? Então, eu sei que dentro do estudo da filosofia foi muito bom, eu fiz muitas essas técnicas e tudo, e amenizou algumas coisas na minha vida. Mas não que Certo. não é que o que eu aprendi lá não foi o suficiente. Eu é que não tinha a capacidade de absorver essa verdade Entendi. naquele momento. Então, quando eu passei por um processo bem maior, agora aos 60, em que houve uma história de um casamento, e que deu tudo errado, e que deu tudo certo, né? Porque através dos nossos erros é que vem o aprimoramento. É que a gente Então, eu aprende. percebi que
quando eu já estava só e sem mais nada, já era o fundo do poço. Já não tinha mais de onde, não tinha mais o que cavar, ali já estava mesmo ali para enterrar, né? Então eu entendi que através de do YouTube eu recebia umas, uns vídeos de Elaine Orives. E na Tá. técnica REST, que é uma técnica aplicada, onde ela explica que mesmo que você não acredite, você faz essa técnica, e essa técnica, ela faz essa limpeza profunda, que você acredite ou que não Entendi. acredite, ela faz Ela essa limpeza consegue através de dissolver esses nódulos que ficam sobre nós. dentro de E, nós, no nosso é, psique, no nosso inconsciente. que ela Isso. transmuta em pura luz. Então, foi isso que aconteceu. Quando caiu a ficha, nesse momento dessa técnica, foi que eu fui entender. E eu fui agradecer a todas aquelas pessoas que foram, como se dizer, os meus atores, e que, na verdade, estava tudo em mim, e que eles estavam como um espelho me mostrando onde eu precisava modificar. Então, Melhorar. houve um profundo sentimento de perdão meu, de mim mesmo, Entendi. profundamente, quando eu me perdoei e quando eu perdoei aquelas pessoas, Tá. foi que eu senti a Perdão. liberdade. E também, dentro da espiritualidade, né, onde eu participava, num centro espírita, né, e houve uma conversão muito linda. Eu fui com a minha irmã, e lá também é pregado a mesma coisa, que a Entendi. gente só vai conseguir se libertar por perdão verdadeiro. E esse perdão é primeiro aqui, tem que partir de mim. Porque, Tem na que partir de realidade, o outro não existe. O outro não existe, só existe Deus, que eu sou Deus, você é Deus, mas somos partículas de Deus. E esse é o aprimoramento maior, de compreender que o que eu fizer ao meu irmão ou até a mim mesmo, eu estou ofendendo, não é nem a Deus, é o meu eu que Deus criou. entendi. Essa criação que ele trouxe com tanto amor ao mundo. E isso foi para mim, assim, a felicidade maior. Então, hoje, quem quiser pode trazer para mim qualquer situação que eu só sei dizer eu te amo. Foi aí que você descobriu a felicidade, né, Marlúcia? Foi aí que você Isso. descobriu a Aí eu saí felicidade. Quando você da casinha da se, ilusão, para entrar na casinha da sim, felicidade. É isso. quando você conseguiu se libertar, né, da Isso. mágoa. E também de compreender o que é o livre-arbítrio. Porque eu não Então, entendia. isso. Né? Eu acho que Então, essa foi a parte essa que é a questão, né? A gente mais maravilhosa de você mais entender. Isso. Que se você entender o que é o livre-arbítrio, é show de bola, viu? Vou te dizer. É um dos presentes que pouca gente sabe usar, tá? é, Você como mãe, você como pai, você tem uma obrigação de cuidar do seu filho, de zelar por ele. Mas você tem um limite para isso. Você não pode querer que o seu pai cuide de você a vida toda. Você não pode querer cuidar do seu filho a vida toda. Você não cuidar no sentido de querer que ele faça o que você quer. Não, ele tem o campo dele, decidir por ele, né? Ele tem que é, decidir por ele. ele tem que decidir Isso é por uma ele, coisa porque que se ele não tem que decidir, fazer. e não tem ninguém que corrija ninguém. A gente só se corrige com o tempo. A pessoa tem que se corrigir. É, a correção é desse aprendizado que a vida nos traz, né? Quando nós compreendemos esse aprendizado, em que a gente só é feliz quando a gente encontra Deus dentro da gente. E aí a gente é tão grande essa força que você não consegue ficar só para si. Eu fui muito atrás de compreender como chegar às redes sociais, porque só no boca a boca, para mim, já não faz mais sentido. Então, Tá. mesmo ainda não sendo uma terapeuta, não sendo uma pessoa que tenho ainda a condição de fazer uma mentoria, porque é necessário ainda um estudo mais aprofundado, mas as pessoas que me buscam e que pedem orientação,
elas recebem de mim o que eu aprendi. Eu digo, olha, não fui eu que criei. Os livros que eu li, os conhecimentos que eu adquiri, eles não são meus. Eles são de Deus, através de pessoas iluminadas também, e que essas pessoas, dentro dos cursos que eu aprendi, dos cursos que eu estudei, elas limparam o meu campo. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que me fizeram chegar até aqui. Eu sou muito grata a Deus, principalmente, porque se eu descobrir que é o meu propósito, eu sei que eu vou em frente. Não tem nada que me tire da cabeça, que eu não vou vencer. Cada vez mais, cada dia eu vou poder estar passando essa verdade para as pessoas. E que cada um vai encontrar o seu caminho, não tenha O dúvida. seu caminho, o seu mundo da felicidade, a sua restauração, a sua É, ressignificação. E sabe, Marluce, é o terceiro dia do Cantinho da Felicidade, né? eu acompanho, E, sim, estão ficando é, maravilhosos. e nesse terceiro dia, você sabe que teve uma coisa em comum entre vocês três? As três falaram que foram ao fundo do poço por diferentes motivos, mas Uhum. foram. E é interessante, né? O Karnal, o Leandro Carnal, ele fala que ele é feliz hoje porque ele foi infeliz antes, Isso. Porque senão não teria né? motivo para ir buscar a felicidade. Então ele foi infeliz. Aí quando ele olha, ele fala assim: não, eu sou feliz hoje porque eu já fui infeliz, né? E aí eu Uhum. fico pensando, falei, gente, será que o ser humano ele é tão assim, ele acredita tanto, é isso, por isso que eu friso, e toda vez que eu estou abrindo o Cantinho da Felicidade, eu estou falando da casa do eu, né? Que isso é um estudo filosófico de que fez Olha. Henrique Dutra, por exemplo, a questão da casa, né? Que nós criamos dentro de nós Uhum. criamos fora de nós, com os nossos princípios, nossos valores, e o outro, ele pode ser dentro da sua casa apenas um ser animado, que não tem voz, que não tem vez, né? A gente pode tornar o É. outro um objeto também. Mas aí, e será que o ser humano, sabe, ele tem necessariamente que passar por esse cárcere, sabe? Por esse momento de dor grande para ele mudar, para encontrar Olha. felicidade? Será que ele tem que passar por isso, pelo sofrimento, para ele despertar? Será que isso que ele constrói é tão forte, sabe? Eu fico pensando que as pessoas acreditam tanto naquilo que elas acreditam que é o bom, que é o bem, entendeu? Tanto que é difícil mudar, né? Romper com essas amarras. É, Então, às vezes, a gente tem que cair no fundo do poço, né? Aí eu tô vendo mas, vocês falar a mesma coisa e falo, gente, aliás, e eu passei justamente por. porque isso já vem de longos anos, não vem só da nossa geração ou de gerações A nossa. passadas, vem Exato. de muitas outras gerações, onde a não compreensão e desse despertar, né, onde as pessoas, por serem criadas e sendo levadas de mãe para filho, de pai para filho, de uma geração para outra, né, um processo em que o homem é pecador e que muitas crenças limitantes fizeram com que o homem ensinasse uns para os outros as coisas que na realidade não são verdadeiras. O verdadeiro Não são paraíso verdade. ele já existe. Ele já existe, né? Tanto é que tadinha da cobra, né? Tadinha da Verdade. cobra. Serve até para remédio. Serve até para remédio, né? Por É, que, que a cobra foi a culpada? Porque o Adão e a Eva fez sexo. Tudo uma historinha, né? Onde nós para nos poder pensar. aprisionamos dentro de um sentimento de culpa, né? E que isso Exato. só nos leva a querer limpar. Quem que quer ficar com uma culpa dessa, né? Ah, mas foi por causa da Eva. Tadinha da Eva. Que Deus lhe deu a ela um corpo lindo, O outro, né? O outro, né? O lhe deu um outro tem que companheiro, ser me ocupado, deu um né? companheiro, por Porque, que olha, isso seria a maçã? Não tem nada a ver. Tudo errado, e assim, distorção. o outro parece que ele tem que ser ocupado, o bode expiatório. Alguém tem que ser. A gente está sempre Tem que procurando quem é o ser culpado, né? ocupado. Aí eu fiquei doente. Ah, é porque você me levou lá no frio. Você lembra que você esqueceu de pegar minha blusa? Eu peguei gripe. É, Sabe, tem sempre alguém que está sendo culpado nessa situação. Tem o filósofo Sartre, né, aí
contemporâneo, que ele diz sempre que nós não temos uma essência, nós construímos a nossa essência, né? Então, primeiro a gente tem que existir para depois a gente criar a nossa essência. Então, nós somos condenados a ser livres. Isso. Então, cada vez que eu escolho, eu estou me construindo. Então, é uma coisa maravilhosa, né? O existencialismo no sentido sartreano. É um Então, aprendizado quer dizer, constante, né? E não termina dá por aí, vai, trabalho, vai né? muito mais, né? Vai Então, é muito. além de você compreender que você é pura energia e que esse corpo carnal, ele só é uma representação física de algo que a gente chama de belo ou feio, né? Mas ele é só uma representação. Certa vez me perguntaram se eu tinha medo da morte. Eu falei que não tenho, mas quem é que quer morrer, né? Ninguém quer. Porque É, se eu disser, eu gosto, né? ninguém quer morrer. Não, Porque eu não tenho medo da morte. Mas se tiver um jeitinho, a gente vai escapando. a Mas gente, será a gente tenta deixar ela mais para frente. Vamos deixar ela um pouquinho mais para frente. Porque eu acho que não é nem medo da morte, viu, Marlúcia? Eu acho que é medo do desconhecido. Porque é, apesar da gente, por exemplo, apesar das experiências que nem você contou, né? Essa experiência grandiosa que você descobriu, daí o descobrir da felicidade, né? Essa experiência maravilhosa que você descobriu, esse sentimento que transborda, é isso que eu entendo, né? Transborda você, não é isso? Esse sentimento aí, né? Por isso que você fala da descoberta da é felicidade. muito Mas grande isso mesmo aí. assim, né? Mesmo esse momento, parece que não te dá o norte mesmo de você pensar, ah, mas vai ser assim lá. Você parece que fica pensando, mas será que realmente vai ser assim? Como que vai ser, né? É tudo uma incerteza muito grande, né? Por isso É, que dentro da religiosidade, dentro da o, religião, da o Pablo crença, você tem Marçal, que, ele fala muito bem primeiro você sobre tem que o que é ter, para melhor. depois, O Pablo né? Marçal, ele fala muito bem, ele pergunta o que é melhor, o começo ou o fim. Você já ouviu algum vídeo dele que fala sobre isso? O que é melhor, o começo ou o fim? Aí muitas pessoas dizem que é o começo, mas o melhor é o fim. Aí entre ser criança ou ser adulto, o que é melhor? Porque ser criança, todo mundo manda em você, e ser adulto você decide. Aí quando você está É, noivo, o que é melhor? Começo ou fim? Ah, se findar é porque é melhor para você, porque a pessoa não era a pessoa que você precisava. Você precisava de tal experiência. Aí casa, aí se envelhece, aí diz. E aí vem a morte. O que é melhor, o começo ou o fim? Aí as pessoas querem cair para trás. Mas aí que as é, pessoas têm que entender que se você entende que você volta para a glória, como as pessoas acreditam, muitas pessoas entendem que morreu está com o Criador, né? Você une-se ao Criador novamente, né? No oceano, né? Então, a morte tem que ser sentida como o melhor lugar. Mas não é a gente pensar nesse apego desse corpo carnal, é entender que esse, esse ser que vai sair daqui é o ser espiritual, que é a energia que vai virar novamente o todo. E aí sim, aí você está com o poderoso. O que, é que você quer mais? é, Né? É muito mas lindo, é o né? desconhecido, né? Para entender isso é difícil. E aí tem uma metáfora que alguns filósofos usam, né, para falar da morte, que é bem interessante, que é a questão do nascer, né? Quando Boa você noite. nasce e se gera, você está no mundo lá dentro, quentinho, gostoso. Você é tudo água lá dentro, não tem. E de repente, aquilo onde você vivia, ele se abre, toda a água sai e você sai por um buraco e você não sabe o que vai acontecer. Você entende? Então, quer dizer, você morreu lá daquele mundo, naquele estado, você morreu para aquilo e foi para outro mundo. E aí, a hora que você vem para cá, eles batem na sua bunda e você chora e você entra um ar dentro de você e pensa no desespero dessa passagem, né? Daquele É, mundinho de 9 meses
para esse mundo aqui fora. Então, aí, que será, né, que é a morte? Aí você pensa, é esse parto também, né? Como que vai ser isso, né? Porque lá a gente deixou também um lugar, né? E aqui, Uhum. o que que a gente vai deixar aqui? O que que a gente vai. Entende? Uhum. Essa metáfora é muito interessante da gente pensar, né? Nessa questão da É, vida, né? Já que eu morri para aquele estado, então talvez aqui a morte seja um outro estado muito maior, né? Muito mais complexo, que a nem você morte é falou. só, eu acredito, a morte é só um nome que se dá à passagem para uma outra dimensão, né? Onde até mesmo todos os dias nós morremos e todos os dias nós nascemos, Verdade, porque né? essa experiência. Hoje mesmo eu estava vendo um texto aqui sobre o Freud, né? E o Freud, a questão do sonho, e também o quanto no sonho tudo tão embaralhado quando a gente sonha, né? Que é o inconsciente tentando aí sublimar algumas emoções que você teve. Mas essa questão de você dormir, ter que dormir, né? Isso que é interessante, né? Nós temos que dormir, né? Então a gente tem que dormir e aquele momento a gente tem uma experiência totalmente diferente daquela que a gente viveu. É tudo meio que embaralhado, aí depois a gente ressurge de novo. Isso que você está falando, Marlúcia, é verdade, que a gente tem a experiência da morte o tempo todo, né? Porque a Sim. gente fica, né? Praticamente a consciência ela fica aí A todo meio que instante, o que nós fizemos ontem já não é mais. Há pouco instante, eu era uma pessoa, hoje eu já sou outra. Nossas células, elas mudam, elas vão se trocando. E de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, elas vão vir mais rejuvenescidas, mais fortes ou não. Mas que, claro, que tem um tempo para que isso aconteça, né? Mas todos os dias nossas células, muitas delas elas morrem, muitas mudam, se nascem, né? regeneram. Se regeneram. Elas Tanto mudam. que quando a gente encontra a felicidade, né? A felicidade, ela nos traz a oportunidade de nos sentir melhor, até com a saúde. Porque as Com nossas essas células, mudanças, né? por causa que as nossas células não estão sofrendo dentro desse processo de dor, de agonia, onde quando a gente fica matando nossas células exatamente por não dormir direito, o sistema nervoso abalado, isso desequilibra todas as funções do organismo, e muitas células morrem, é como se fosse, você aquece um forno em alta temperatura, né? Através do ódio, aí você mata tantas células, que inclusive eu tive uma época que o meu rosto, ele era todo manchadinho, ele era assim, uma É. capa preta, sabe? E aí, dentro do estudo, eu descobri que eram as mágoas que queimavam as células, o quanto a Olha que gente coisa. prejudica. E aí, eu tô de óculos, mas minha pele, quanta diferença. Olha, eu tô com umas manchinhas aqui. Eu tô achando que eu vou ter Mas, que dar um mas jeitinho de era fazer muito essa, mancha, sabe? né? E, então, Depois você me pode dá aí ver. com quem que eu posso ver isso, porque de repente tem umas maguinhas aqui, eu preciso dar um jeitinho nessa, porque Muitas mágoa, risadas, né? A muitas gente dá risadas. risada, né? Muitas risadas. Mas É porque a é. mãe perdia, se olhar no espelho e se elogiar, se Ah, auto-elogiar, sim, com certeza. se amar muito. Eu dou tanto beijinho que você nem imagina. Né? Eu me Eu amo também estou demais. aprendendo muito a fazer isso também, Marluce. Você sabe que hoje eu passei por uma olha, eu vou falar rapidinho, porque daqui a pouco eles nos derrubam aqui, falta 10 minutos só. Quem é E feliz busca hoje, o lado hoje de positivo. manhã, É verdade. falando É dessa essa questão da mudança da imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Eu passei por um câncer, né, de mama, e eu acabei agora a radioterapia em outubro. E passei por químio e tudo, não foi fácil. E eu entrei em todo, né? Estou verdade. entrando como nesse sentido para também trazer para as pessoas que, por maior que seja a dor, você não precisa sofrer, né? Você pode Uhum. ressignificar
isso, de Isso. modo que aquilo não seja tão duro e que aquilo traga uma melhora para a sua própria vida. E eu sei que eu melhorei depois que eu passei por tudo isso. Mas pensando na autoimagem, hoje de manhã, o meu celular tá praticamente não salva mais nada de tanta coisa que tem dentro dele, né? Que é É. mensagem, muita coisa. Aí o que que eu fiz? Eu acordo muito cedo, eu peguei o celular e fui tirar um monte de foto. Fiquei. Aí eu olhei as minhas fotos de quando eu operei, porque foi um processo assim, eu tinha o cabelo mais comprido. Aí, quando eu descobri que eu tinha câncer, eu operei em novembro, dia 28 de novembro. Aí falaram que eu ia fazer químio, aí eu vi que eu ia perder o cabelo. Eu falei, vou cortar o cabelo curtinho, porque aí o pessoal não leva aquele choque, né? Aí cortei ele Uhum. curtinho. Aí depois fui fazer químio, aí caiu, né? Aí caiu, eu já rapei. E aí, você sabe que eu não conseguia me ver naquela situação. Eu não parei de trabalhar um minuto, né? Isso. Assim, só parei quando eu operei mesmo, na quimio mesmo, gente. Então, quer dizer, eu tentei fazer de um jeito com que aquilo não fosse um sofrimento contínuo, sabe? Mas que existia dor, mas que aquela dor, ela não trouxesse maior dano do que aquele próprio dela, da doença. Não trouxesse Sei. maiores danos, como uma depressão, uma ansiedade. Então eu procurei, assim, não ficar pensando na questão do cabelo, de cair cabelo, essas coisas assim, né? Me deprimindo por causa disso. E apesar de eu sempre ter sido muito vaidosa. Mas você sabe, Marluz, que hoje eu fui olhar as fotos? Gente, como eu tava com cara de doente mesmo, né? Porque você perde a sobrancelha, aí eu ouvi os turbantes, assim, eu falei, sabe, Falhou de olhando novo. para trás, dava a impressão que eu não tinha ficado daquele jeito, você entende? Mas quando olhei hoje, falei, nossa, realmente, eu passei por poucas e boas. Aposto que você está muito mais E aí, bela. né? E aí eu falei assim, gente, eu sou muito feliz. Viu como Porque você morreu hoje e nasceu de novo? né? A gente vai se criando, né? A gente tem que mudar. Então, esses momentos, né? E assim, eu queria deixar essa mensagem hoje nesse sentido, sabe? Que descobrir a felicidade, às vezes, é a gente ressignificar as nossas dores também, né, Marluce? Isso. É. Ressignificar de modo a gente Significar usar a nossa entendendo que você, inteligência você também recebeu o melhor para a do gente, outro. né? A gente usar a nossa inteligência a nosso favor, né? A gente É fazer isso com que mesmo. esses momentos de dores não durem o tanto que eles devem durar, sabe, Marluz? Que não durem o tanto que devem durar. Porque às vezes a gente fica com dó da gente mesmo e a gente faz com que aquele momento de dor ele dure muito mais do que duraria, E nem não era é? para durar. Quando você Não é? entende, eu já vou para outro nível, já Não é? E aprendi. você já fala, Aí logo para o deixa outro nível, dá meia hora, eu já passei a página, chega, não é aqui não. Porque aí é né? que eu consigo Então, transcender. Eu passei de 6 anos, de 10 anos, intrigado com fulano, com cicrano. Isso não me levou a nada, só me levou a piorar a vida das pessoas e a minha. Então, parece quando que vai a pessoa já remoendo. bota de cara feia, eu digo, opa, me dá um abraço. É por aqui. Aí a Fê, ó, a Fernanda está falando assim, ó. O que importa é o espírito ser feliz e jovem, É, apesar da é, nossa idade não parar de aumentar. Ai, que bonito! Muito bonito, é. Fernanda. Deixa eu comentar Estou muito algumas coisas feliz aqui. com as Tem tanta pessoas gente que que estão aqui falou, a presentes. gente nem comentou nada. Deixa eu ver É, aqui, Marluce, ver se tem mais alguma coisa aqui. É quem. Ah, eu não estou conseguindo ver. Peraí. é É a Rafael. mutação. Vê se você consegue ver alguém aqui. Eu não É estou sorria para conseguindo. tudo, agradeça sempre, Rafael falou. Até mesmo pelas coisas ruins. Pelas coisas ruins, porque é um É, aprendizado. é uma mutação para melhor, um processo foi Hum, doloroso, mas a borboleta está mais linda e maravilhosa. Obrigada, também sou a borboleta. Aqui, Ferben, eu não sei como é o nome dessa pessoa aqui, eu acho que é só É o a Instagram dele. Fernanda, se não me A engano. É a Fernanda. Fernanda, né? Quem é feliz e busca o lado positivo não fica doente, é verdade, Fernanda. Eu Verdade, verdade. eu E tô não há é no 2 anos, sentido eu não de sei o não que é doença. ficar.
Não é no sentido de não ficar doente. A gente está ali, a gente está exposto a tantas coisas, né? Porque a gente pegar o microscópio e olhar na nossa mão, né? A Não gente tem sabe nada, que tem muita coisa, não tem tem muita nada. coisa que ao nosso redor que a gente não enxerga. Então, Se não é você questão de continuar ficar entrando, doente. entrando, entrando com o microscópio, você vai ver que aqui não tem nada, nada, em canto É, nenhum. Nós somos energia. O que faz a energia, gente parece que é uma coisa condensar, gruda, né? é, É o que alguma faz coisa que gruda, condensar, né? Que é a energia, né? o que faz É bem condensar interessante. e criar as doenças são os miasmas. Os que são os miasmas? São os nossos ressentimentos, nossas mágoas. Tem tantas pessoas que se curam quando percebem que conseguem amar, que conseguem perdoar, e tudo que a pessoa entende como doença é só uma consequência dos sentimentos e ressentimentos. É, Muitas pessoas, dentro do estudo da física quântica, a Elaine Orives, ela tem vários, conheço. vários relatos de pessoas que se curaram de doenças incuráveis. Não existe doença incurável porque, até mesmo dentro do processo da Seixinoe, explica que a doença não Eles têm existe. essa questão. Né? E eu passei por um processo, não sei se vai dar tempo de contar aqui, onde eu tive uma Falta 4 minutos. ilusão. Uma ilusão, Ilusão. né, de uma doença muito séria também, quase, posso até dizer que poderia chegar ao processo em que você entende como câncer, mas que eu passei 4 dias em uma, tipo um retiro espiritual, só estudo, só estudo. E quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu precisava levar todos os exames. E olharam e disseram, que é isso? O que aconteceu aqui? Sumiu. Carnaval, né, minha filha? Uhul! Olha, gratidão, tá vendo? 4 dias. Tá vendo? Eu estava 4 dias. 6 meses com uma incontinência, uma infecção séria, algo que precisou fazer uma biópsia e ela estava para diagnosticar e eu tinha que receber os resultados. Eu não cheguei a abrir os resultados, mas pelo processo que ela estava vendo a minha situação, ela dizia que era um caso sério e que eu talvez fosse preciso fazer quimioterapia. Mas vamos fazer os exames e ver como é que fica. Eu fui fazer os exames, coloquei lá na gaveta e fui-me embora para a Bahia. E lá eu passei os 4 dias e olhe, antes de ir, eu botei a corda no pescoço, de verdade, literalmente. Botei a corda no pescoço, na minha área. Certo. Quando eu disse, Deus, essa viagem não é a minha, eu reconheci Deus em mim. Quando eu segurei aqui na corda e eu disse, Deus, essa viagem não é minha. Eu tenho uma passagem que eu comprei no cartão de uma amiga, eu não posso deixar de pagar essa passagem. Faz alguma coisa. Então eu senti, ó, que algo tirou de mim. E eu me debrucei no chão e chorei. Então, naquele dia, eu já tinha recebido a cura e não sabia, porque eu disse E que não ele que faz sabia. tudo. Aí, Entendi. então, eu tinha dívidas, não sabia como chegar lá, e na outra live, outro dia, se eu puder, eu conto, não vai dar tempo. Sim, a Mas gente o que conta, porque ocorreu foi eles vão quatro derrubar nós. dias, quatro Eles vão dias, derrubar. foi lindo. Mas Foi, eu conto na foi. live, Você tá? conta, E, conta e sim. quando eu cheguei, Olha, mas eu e gostaria de só, só... Aham, pode falar. deixar só um recado para as pessoas. Que toda vez Tá. que vocês quiserem fazerem algo, e só botar aqui a mão no seu coração, fechar os olhos e perguntar para Deus se isso é bom ou é ruim. O que você vai fazer de melhor para o mundo? E só aguarde, você vai fazer só o que é melhor para o mundo. Pode ter certeza. E é dessa forma que a minha vida tem mudado. Toda vida que eu vou entrar em ação, eu pergunto para Deus, né? O que isso vai contribuir na minha vida e na vida das pessoas. E isso, para mim, eu não tenho mais nenhum motivo para fazer errado, porque é primeiro ele. Ele é que vai decidir para mim. E é só se fizer para maior número possível de pessoas. Tanto é que eu hoje estou aqui como iniciante e palestrante, feliz da Ai, que vida. Isso é a delícia. maior Palestrante felicidade. memorável. Vamos embora, né? Olha, meu amor, gratidão, né? Muito bom falar com você. Eu saio dessa live Agradeço hoje a assim, presença de todos, revigorada. né? E Muito mais obrigada. na próxima semana eu vou fazer outras lives também. Eu vou entrar também alguma vez sozinho, porque é necessário também me aprimorar nesse sentido, né? Sim, De precisamos. poder participar mais, né? Porque ficar mais ativa dentro
desse processo, porque é para isso que eu vim, né? Para servir. E aí pode me convidar que eu vou também, tá? Que delícia! Pode marcar que a gente vai. Minha Tá, querida, muito obrigada. deixa eu derrubar aqui antes que me derrubem. Gente, Ah, muito obrigada pela presença de vocês no Cantinho da Felicidade. Eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta, né? É possível descobrir a felicidade? É possível descobrir a felicidade é quando a aqui gente dentro. consegue se conhecer, quando a gente consegue conhecer as outras pessoas e ter realmente essa relação com as outras, É querer só pedir ver não só Deus para no nós, outro. né? Pronto, o resto Pedir para está o feito. outro também, né? Tchau, querida. Tchau, Tchau, Fernanda. vocês. Obrigada. Muito Obrigada para obrigada. vocês, gente. Até mais. Até.